Gostaria de meditar com os irmãos nessa noite numa palavra bíblica que está em Lucas, capítulo de número 23, verso de número 39. Lucas, capítulo de número 23, verso de número 39 até o 43. Entenda esta mensagem. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O tema desta mensagem para hoje é lembrança de um Salvador. Amém? Lembranças de um Salvador. A palavra de Deus nos mostra, dentro desse percurso que nós lemos, dois homens ao lado de Jesus em uma cruz. Esses dois homens estavam ali pagando por um erro que cometeram, pagando pelos seus feitos que eles mesmos fizeram. Nós hoje temos costume de esquecer as coisas. Hoje nós temos dificuldade de lembrar de muitas coisas. Nós esquecemos de quando entramos na empresa, nós esquecemos qual foi o dia que foi o dia do nosso batismo, nós esquecemos o dia em que aceitamos Jesus, qual foi o ano. Nós esquecemos tanta coisa. Por isso esse tema, lembrança de um Salvador, eu creio que diante da bondade de Deus falará aos nossos corações. Nós esquecemos de tantas coisas, esquecemos até porque que estamos aqui hoje. Às vezes estamos sentados nessas cadeiras e pensando na nossa casa, pensando como estão os nossos filhos, como está a segurança do nosso lar. Às vezes estamos aqui preocupados com o dia de amanhã, com a decisão que será tomada, com o trabalho que iremos fazer. Mas esses homens, eles estavam ali sem esperança, e a única coisa que eles lembravam, que realmente eles lembravam, é que eles foram homens maus. E entenda que em nenhum momento dessa história da Bíblia, aqueles homens se posicionam como uma pessoa boa. A Bíblia diz que o homem já nasce mal. A Bíblia diz que o homem já traz consigo a herança do pecado. Mas esses homens não tiveram nem sequer um instante lembrança que um dia eles foram criança, que um dia eles brincaram com alguém, que um dia eles andaram ao lado dos seus pais. A única lembrança que esses homens tinham é que eles eram maus. Nós esquecemos de tudo. Às vezes nós esquecemos de coisas que vivemos que foram boas para nossas vidas. Esquecemos de momentos felizes que Deus nos proporcionou através de outras pessoas. Por quantas vezes nós já estivemos entristecidos e o sorriso de uma criança nos alegrou? Por quantas vezes nós já estivemos chorando e apenas um abraço nos curou? E nós esquecemos disso. O momento em que nós estamos desesperados, precisando de um auxílio, de um emprego, as portas totalmente fechadas, e Deus abriu as portas e nós esquecemos disso. Hoje, dificilmente, nós levantamos as mãos e dizemos: graças te dou por esse emprego. Hoje, dificilmente, nós levantamos as mãos e dizemos: graças te dou por esta casa financiada. A gente tem tendência de esquecer que Deus nos concedeu esse lar. Nós somos tendenciosos e alimentados pelo mundo a esquecer daquilo que Deus está colocando em nossas vidas. A lembrança de um Salvador vai nos fazer lembrar de todas essas coisas.
Se nós lembrarmos do nosso Salvador, nós vamos entender que precisamos retornar um pouquinho a nossa memória e entender que estamos aqui por conta dele. Estamos aqui por causa dele. Eu já mencionei aqui num culto de hora nona, que eu tive uma oportunidade, em que a nossa família, a minha família, era uma família que passava muita necessidade. O meu pai mudou mais de 30 vezes de cidade. Porque, na época, quando a fome batia e não tinha como socorrer, ele nos colocava na carroça ou num carro velho e nos levava para outro lugar onde tinha recurso. Isso foi uma das dificuldades que a minha família encontrou nos estudos. Porque nós não tínhamos como estudar. Quando nós estávamos na metade de um ano, se a fome apertasse, a dificuldade viesse, meu pai mudava de cidade. Então nós passamos por essas situações. A lembrança de um Salvador me faz lembrar disso. A fome apertava, a dificuldade era grande, a necessidade era imensa. Nós éramos meninos, mas já sabíamos o que era fome. Já sabia o que era necessidade. Mas o meu pai, antes de mudar daquela casa ou do lugar onde estava, o meu pai, quando nos via com a carinha de fome, o meu pai sempre fazia esse gesto mais lindo que hoje faço todos os dias, que é erguer a mão e dizer: Deus proverá. Meu Deus! O meu pai nunca disse Deus proverá com a mão abaixada, mas o meu pai sempre erguia a mão e dizia: Deus proverá. Meu irmão, se está faltando, Deus vai prover. Se as contas estão te apertando, Deus vai prover solução. Se a dificuldade está dizendo que não, Deus está provendo e está dizendo que sim, que vai dar certo. Então papai nunca saiu de um ambiente sem dizer Deus proverá. Sempre ele erguia a mão e dizia: Deus proverá. A promessa de Abraão era a promessa que mais eu ouvi da boca do meu pai para nossas vidas. Deus proverá. E alguém tem dúvida que Deus proveu? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nós não morremos de fome. A minha família não morreu de fome. A enfermidade não nos matou. A luta não nos matou. O desemprego não nos matou. A lembrança de um Salvador vai te fazer entender que você está aqui nesta noite porque Deus proveu sobre a sua vida. Porque Deus cuidou de você até agora. Bendito seja o nome do Senhor. A memória desses homens era apenas de coisas ruins. Meu irmão, todos nós fazemos coisas ruins. Todos nós, às vezes, respondemos alguma coisa que não foi boa. Todos nós temos coisas que não são legais. Mas todos nós temos coisas maravilhosas. Principalmente para os que são crentes. Tem crente aqui? Tem crente aqui? Principalmente para os que servem ao Senhor. Então, para nós que servimos ao Senhor, que tememos ao Senhor, nós temos que lembrar que existem muitas coisas e muitas maravilhas que Ele está fazendo por nós. Eles não lembravam de nada. Não lembravam que tiveram amigos. Qual é o homem que vive sem um amigo nesse mundo? Não lembraram que tiveram visita nos seus lares de pessoas que falaram: olha que menino legal, que menino maravilhoso. Não lembraram das palavras que foram ditas para eles. É muito provável que esse menino seja um cientista. É muito provável que essa criança seja um professor. Eles não lembravam de nada do que era bom. A missão de Satanás é nos oprimir, é oprimir a nossa mente, é colocar no nosso coração um desejo de esquecer as coisas que Deus fez. A missão de Satanás é nos oprimir e dizer: não tente de novo, não precise mais naquele estudo, naquele concurso, porque você não vai passar. A missão de Satanás é colocar dentro da nossa cabeça que nós não vamos ter sucesso naquilo que Deus está planejando para nossas vidas. Tudo que esses homens falaram
foi que eles eram homens maus. E a Bíblia vai mostrar que quando ele lembra, quando ele começa a ouvir a Jesus Cristo falar com eles, então eles começam a ter uma mente diferenciada. Um daqueles homens começa a notar que realmente existe coisa boa naquele outro homem que estava na cruz, chamado Jesus. A lembrança daquele homem, aquela lembrança que aquele homem teve do Salvador, não foi em um momento glorioso. Foi no momento de dor que ele veio lembrar do Senhor. A ponto dele dizer, nós estamos na mesma condição que ele. Mas eles não apontaram os pecados de Jesus. Eles disseram, nós, por mérito, por merecimento, estamos aqui. Eles compararam apenas a condição de cruz que eles estavam e a condição de cruz que Jesus estava. Quantas vezes nós estamos em um ambiente, meu irmão, em um ambiente de cruz, em um ambiente de crucificação, seja na sua escola, no seu trabalho ou dentro da sua própria casa, um ambiente de condenação, onde todos estão dizendo coisas contra você, contra nossas vidas, e nós acabamos absorvendo aquilo como coisas que nós achamos que realmente é, e a nossa mente bloqueia e diz, nós não temos mais oportunidade nenhuma, não temos mais chance. Então foi na dor, foi no momento de dor que a lembrança daquele homem foi ativada. Deus traz dor no coração do homem para que o homem lembre quem ele é. Às vezes as nossas dores que estamos passando não é para nos matar, não é para nos arrancar o que temos, mas é para nós retornarmos a lembrarmos de Jesus. A dor é uma necessidade para nós lembrarmos quem Ele é. Porque a fartura, a bonança, a vida boa, a alegria, às vezes nos faz esquecer quem é Jesus. A posição social que exercemos nos faz esquecer de Jesus. Então a dor foi um dos fatores que fez um daqueles criminosos lembrar que aquele homem era diferenciado. O ambiente era o mesmo para os três. O ambiente era o mesmo para aqueles dois homens de Jesus. Mas a posição daqueles homens eram diferenciadas. Um tinha um coração condenado. O outro tinha um coração que estava no meio da sua dor, tentando lembrar da sua história. Quem sou eu nessa história da crucificação? Quem sou eu para estar perto desse homem que não vi mal algum ele fazer? Então a dor foi um dos primeiros pontos que fez aquele homem lembrar de Jesus. A lembrança de um Salvador pode mudar a nossa vida. A lembrança de um Salvador pode nos fazer ter um caminho ativo e vivido pelo Senhor para nossas vidas. Uma da segunda coisa que aquele homem faz, que a lembrança faz com ele, é gerar um clamor. Na hora da dor que ele lembra do Senhor, ele lembra de um clamor. E o clamor daquele homem está escrito nessa palavra. Lembra-te de mim, ó Senhor. Aquele homem não pediu para que o Senhor mandasse advogados para tirá-lo daquela condenação. Aquele homem não pediu para que o Senhor mandasse alguém que fizesse alguma coisa por ele naquele momento. Ele não buscou ajuda humana naquele momento. Aquele momento fez com que ele lembrasse do Senhor e lembrasse de orar ao Senhor. A oração dele foi, lembra, Senhor, lembra-te de mim. Quando Deus começa a lembrar da gente, quando Deus começa a lembrar de nós, podemos estar no meio da multidão, achando que estamos perdidos. Ele vai te olhar no meio da multidão e vai lembrar de você. Ele vai olhar no meio da multidão e vai te achar. Ele vai olhar no meio da multidão e vai saber quem você é para Ele, e o que você faz para Ele, e o que você representa para Ele. Ele vai te enxergar no meio da multidão. O clamor daquele homem foi, lembra, Senhor. Aleluia.
uma das orações mais pequenas que a Bíblia nos mostra, uma das orações mais curtas, talvez até porque a vida daquele homem estava se indo embora, a dor estava tão grande no meio do pulmão daquele homem, da crucificação daquele homem, que ele não tinha mais força para nem orar, ó Senhor meu Deus, não! Mas a oração pequena daquele homem foi uma oração que o Senhor ouviu. E a Bíblia diz que quando a gente clama, quando nós buscamos ao Senhor, Ele ouve. Ele não apenas ouve, Ele se inclina, Ele se curva. Oh, aleluia! Aleluia! Ele se curva. Você tem noção, meu irmão? O que é nós estarmos na posição de um criminoso, como aquele homem estava, e o Senhor se inclinar para ouvir a oração de um criminoso? Mas o Senhor não estava ouvindo a oração de um simples criminoso. Ele estava ouvindo a oração de um homem que estava se arrependendo dos seus feitos, da sua vida de erro, da sua vida de pecado, da sua vida criminosa. Ele então se inclina e ouve a oração daquele homem. A oração daquele homem move o coração do Senhor. A oração daquele homem move o coração de Jesus. É interessante que aquele homem, ele estava tão desesperado, e vendo a incredulidade do outro, que ele não pediu para aquele outro homem. Ele não pediu, lembra-te de nós. A Bíblia diz que ele virá nos céus. A Bíblia diz que todo aquele que confessa o nome dele, é todo aquele, não é um, não é dois, não é três, não, é todo. A Bíblia diz que todo aquele que confessa o nome dele, ele confessará diante do Pai que está no céu. A oportunidade estava do lado deles, chamado Jesus Cristo. Um recebeu a oportunidade e disse: eu te confesso, eu reconheço, eu sei quem o Senhor é, agora eu sei quem o Senhor é. Alguém disse uma vez: como é que aquele ladrão sabia que era Jesus? Não há uma história dizendo que ele foi crente. Não há uma história dizendo que ele é desviado. Mas há uma história que essa Bíblia está contando que aquele homem sabia quem era Jesus. Como, pastor? Um dos primeiros pontos que prova que esse homem estava ali na cruz e tinha um temor quem era Jesus, é quando ele escuta, nesse próprio livro de Lucas, quando os zombadores começam a zombar de Jesus. E os zombadores zombam de Jesus e diz para ele: aqui Jesus, ó, está escrito, Rei dos Reis. Os zombadores estão dizendo: é Rei dos Reis. Meu irmão, quando Deus quer salvar alguém, até o inferno prega para aquela pessoa ser salva. Quando Deus quer salvar a sua casa, a sua família, acredite, a boate vai ter que tocar música gospel, aleluia, o bar vai ter que dizer, onde o seu filho estiver, o seu marido estiver, até mesmo no bar, alguém vai dizer: lembra de Jesus. Até mesmo o inferno tem que pregar aonde Jesus está. Aquele homem na cruz começou a olhar, olha lá, olha aquela placa. Está dizendo que esse homem que está aqui do meu lado é Rei dos Reis. Acho que aquele bandido, aquele criminoso começou a sentir um orgulho, dizendo: rapaz, eu estou sendo crucificado com um rei. Eu acho que aquele homem começou a sentir até uma honra de estar ao lado de um rei. E ele então começa a lembrar de Jesus e ora a Jesus: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Aleluia. Aleluia. A multidão estava ali zombando, escarnecendo dele e dizendo: olha, queremos que tu condene esse Jesus e libera o Barrabás para nós aí. Pode soltar o Barrabás, não importa o crime que ele faz não, mas pode soltar ele, mas prenda esse Jesus. E a multidão pega, os soldados pegam, começa a humilhar a Jesus. Mas tem uma coisa que acontece. Quando Jesus está na situação como ele estava, a obra do Senhor começa a ser feita. Naquela cruz, Jesus fez obras maravilhosas. Naquela cruz, Jesus fez grandes obras. Uma das primeiras coisas que a gente vê a Bíblia evidenciar é que naquela crucificação de Jesus, ele não estava só. Primeiramente, tinha uma grande multidão.
E a multidão fazia o quê? Zombava dele e pedia para soltar a Barrabás. Segunda coisa, a Bíblia diz que naquele momento da crucificação não tinha só multidão, tinha também autoridades. Autoridades que não tiveram a chance do evangelho chegar até a eles, agora estavam vendo o evangelho diante deles, face a face. A autoridade aonde o evangelho não pôde entrar, agora estava entrando, vendo o evangelho entrar na vida deles, porque a palavra estava ali diante deles de braço aberto. Agora estava ali a palavra do lado deles de braço aberto. Outra coisa que nos mostra que Jesus não estava só naquele lugar, é que também havia justiça, policiais, soldados. Uma grande dificuldade para aqueles homens militares ter a Jesus como seu Salvador não existia mais, porque agora ali estavam eles diante de Jesus Cristo. E a quarta coisa que também vai dizer é que lá estavam os principais personagens, os malfeitores. Eles estavam lá em uma condição de morte, em uma condição de condenação de morte. E o texto diz que ele ora: lembra, Senhor, eu sei que tu pode lembrar. Eu acho que a mente daquele rapaz começa a lembrar de coisas que ele viu, começa a lembrar de coisas que alguém falou para ele. Jesus Cristo pode te salvar, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Eu acho que a mente daquele homem começa a mudar. Certo dia, dentro desse texto, quando eu passei por uma vez por um sequestro, eu passei por um sequestro às 5h40 da manhã, que me jogaram em um porta-mala de um carro e levaram o meu carro com um barco, e eu e um amigo jogaram a gente nesse porta-mala, e eles ligavam um para o outro e falavam: como é que está aí? Como é que está a situação? E os outros diziam: estamos vendo aqui, estava vendo se o carro tinha GPS, tinha isso, e eles falando, e a gente lá dentro do porta-mala escutando. E eu e esse meu amigo só ficamos orando a Deus. Oh Deus, tem misericórdia. Meus irmãos, dizem que quando a gente vai morrer, passa um filme pela cabeça. Pelo menos na minha passou uma certa parte de um filme. Eu lembrei de tanta coisa. Eu lembrei da igreja, lembrei dos meus irmãos, lembrei de minha família. Eu conseguia ver o sofrimento da minha mãe chorando por conta da minha morte. Eu conseguia entender todas essas coisas. E eles andavam com esse carro, saiu do asfalto, entrou para a estrada de chão, maltratou muito a gente dentro desse porta-malas do carro. E eu e esse amigo ficavam orando. Esse amigo, ele era um novo convertido. Ele era um novo convertido. Aí ele, muito esperto, muito ágil, ele conseguiu destravar o porta-mala. Aí ele falou para mim: Eliezer, eu abri aqui, cara, vamos pular? Vamos pular? Aí eu disse para ele: ô meu amigo, eu não consigo pular. Eu tenho um pouco de dificuldade nos meus joelhos. Eu tenho cirurgia nos 2 joelhos. Eu disse para ele: se eu pular, quando eu cair, eu vou ficar lá mesmo, porque eu não vou conseguir levantar e correr. Mas eu disse para ele: meu amigo, pode ir, vai. Que ele era mais jovem, mais forte, só não era mais bonito do que eu, é claro. Aleluia. Minha esposa deu glória. Até... Isso é bom demais. A pretinha. Aí eu falei para o meu amigo: pode ir, meu amigo. Você pode ir. Pelo menos você vai poder contar para a minha família a nossa história. Contar o que aconteceu. E aquele amigo, ele pegou, olhou para mim e falou dentro do porta-malas do carro: você não vai? Eu falei: não. Ele falou: então não vou. Então eu também não vou. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que o irmão. É em momentos de dificuldade que a gente encontra os verdadeiros amigos. Ele tinha tudo para pular e sair correndo. Ele faz rapel, trilha, tudo. Pula de moto para qualquer lugar. O cara, sabe, ele não, se ele cair do teto aqui, ele sai inteirinho, não quebra nem um osso, nem uma unha. Já eu, a situação não ia ser a mesma, né? Ia ser um pouco diferenciado. E ele falou: você não vai? Eu falei: não. Ele falou: então fico com você. Quando chegamos em um certo local,
a gente ouviu eles falando no telefone que o carro estava limpo, que as coisas estavam tudo legal, que podia dar cabo, podia resolver, finalizar o processo. E nós, no meio de um local, chegamos em um certo lugar lá escuro ainda. Eles abriram o porta-mala do carro e já foi dizendo, desce olhando para o chão, não olha para nós não. Já jogando a gente praticamente no chão. Amarrou de mãos para trás, com a covardia do crime, como eles sempre fazem. E começaram a falar, né, coisas lá terríveis, totalmente movidos pelo demônio. Então aqueles homens começaram a dizer que já podia matar, podia executar. E eu vi aquela cena, eu entendi toda aquela cena. A lembrança de um Salvador é muito importante na vida daqueles que temem ao Senhor. Tem coisas que estão nos distanciando de lembrar quem é Jesus. Tem conforto na nossa vida que está nos fazendo esquecer quem Ele é para a nossa vida, para nós. Entrar no carro, dar partida, ir embora, fazer tudo do bom, escolher o restaurante que quer almoçar ou jantar, o programa de final de semana. Essas coisas têm nos feito esquecer quem é Jesus em nossas vidas. A ponto de nós nem olhar mais para o necessitado que está na beira da estrada. Não olharmos mais para o enfermo que está precisando de uma oração. Porque o conforto nos faz esquecer quem Ele é em nós e para nós. Eu vim com toda essa lembrança do Salvador nesse momento. Toda a lembrança do Salvador eu tinha. Pensei, meu filho vai ser criado sem o pai. Pensei muito sobre isso. E quando um dos caras lá pegou e falou, está liberado, pode executar. Aí eu já tinha orado muito, né, nesse período de medo, de temor. Irmãos, diante de Deus, vive o Senhor na minha vida, que na hora que o homem falou, pode executar, eu tive paz. Diante de Deus. Na hora que ele disse, deu a ordem que podia nos executar, eu senti paz. E dentro dessa paz, eu falei para ele, falei para um Deus cara que tinha amarrado a gente. Quando ele falou, ajoelha aí. A ordem do crime é essa, ajoelha aí, ou seja, acabou, é a sentença. E quando eu estava me ajoelhando, eu falei para ele, cara, eu sei que vocês já tomaram a decisão de vocês. Vocês querem nos executar. Mas deixa eu fazer a minha última decisão que eu tomei. Eu só preciso orar ao meu Deus. Aleluia. Aleluia. A decisão de vocês já foram tomada. Mas deixa eu fazer a minha última decisão, que é orar ao meu Deus. Quando eu falei, deixa eu orar ao meu Deus, aquele cara gritou na hora, o cara é Bíblia! O cara é Bíblia! Bendito seja o nome do Senhor. A lembrança do Salvador. Quando aquele homem disse, o cara é Bíblia, eu até me arrepiei. Aí uma das mulheres que estava no meio desse grupo, eles não sei quantos eram, eles estavam em 3 carros. Aí uma mulher falou, e o que tem? Aí o cara gritou, você é louco? Os Bíblia são os únicos que têm dó da gente. Os Bíblia é os únicos que vai lá na cadeia quando nós caímos. Os Bíblia é os únicos que fala a Deus a nosso favor. Os Bíblia são aqueles que estão prontos para nos ajudar. Os Bíblia e os Bíblia. Ah! Aleluia! A Bíblia diz para nós não termos vergonha do Evangelho. Não envergonhar do Evangelho. Na hora que eu falei que eu queria orar ao meu Deus, a lembrança do Salvador, que eu lembrei do meu Salvador, de orar ao meu Deus, aquele homem não deixou os outros tocar em mim. Não deixou os outros puxar o gatilho da arma.
Ele não permitiu que ninguém fizesse mais nada. E uma molequinha lá falou, aí, ciclano, o fulano está desobedecendo a ordem. Ele falou, ninguém toca nos Bíblia. Ninguém toca nos Bíblia. Ninguém põe a mão nos Bíblia. Os Bíblia é a linguagem que o crime chama os cristãos. Os Bíblia é a linguagem do crime chamar os crentes. E se você é um Bíblia, não tenha medo, não tema, não fique com medo. Eu tive paz na hora que aquele homem mandou executar. Eu senti a salvação dentro da minha vida. Eu senti a salvação de Deus dentro de mim. A tremedeira sumiu. A covardia foi embora. Lembranças de um Salvador. É necessário lembrar do Salvador. É necessário lembrar quem Ele é. E um terceiro ponto, que quando nós lembramos do Salvador, a gente recebe uma promessa. Aquele homem, ele lembrou do Salvador e orou. Lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E quando nós lembramos do Salvador, nós recebemos a promessa do Salvador. O Salvador virou a cabeça para o lado, olhou para aquele homem e disse, olha, tinha dois, mas Jesus olhou para aquele que estava com o coração quebrantado e falou uma promessa para ele, moço, não é para o futuro, moço, não é para amanhã ou para daqui a alguns dias, é para hoje, é para esse momento, é para agora, é para já. Você vai estar comigo. O pastor que pregou aqui há poucos dias falou sobre o primeiro homem a entrar no céu foi um ladrão. Pastor André falou isso aqui há poucos dias. O primeiro homem a entrar no céu foi um ladrão, porque Jesus olhou para ele e falou, eu te dou uma promessa e cumpro ela agora. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para cumprir na sua vida ainda hoje. Deus tem promessa para aqueles que lembram, se arrependem, conserta a sua vida e sabe quem Ele é para você. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para o seu lar. Deus tem promessa para a sua casa. Oh, aleluia! E a promessa do Senhor foi, ainda hoje você vai estar comigo. Hoje você vai estar comigo. Jesus estava dizendo, eu vou consumar toda essa maldade desses homens hoje. O que eles não tinham mais de identidade, vai ter agora. E você é testemunha do que eu estou fazendo aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não foi por fé, não foi por merecimento, não foi pelo crime que aquele homem fez, mas foi porque o Senhor lançou sobre ele uma promessa. É hoje. E você vai fazer parte dessa história. Meu irmão, que coisa mais linda. Fazer parte da história da redenção, sendo salvo por Jesus, fazer parte da história da redenção, recebendo a promessa e a promessa sendo cumprida. Oh, aleluia! E aquele homem então recebe a promessa, Deus dá a ele a promessa. E para finalizar, a Bíblia diz que após receber a promessa, aquele homem então ele olha para aquela multidão. O livro de Lucas vai mostrar algumas evidências que mostram por que aquele homem se arrependeu. Ele viu a placa dizendo que Jesus era o Rei dos Reis. Mas tem uma das coisas que forçou mais aquele homem a acreditar mais em Jesus. Os crentes que estavam lá, o sacerdote que estava lá, estava do lado da multidão. Estava dizendo crucifica, estava negando Jesus. Mas a Bíblia diz que entre aquele povo que estava lá, esses 4 tipos de pessoas que estavam lá, soldado, autoridade, tinha também os príncipes. E os príncipes estavam dizendo assim, olha, tu não é aquele que pregou, que salvou tantas pessoas, que curou pessoas, por que tu não cura a ti mesmo, não sai daí agora? Aquele homem foi evangelizado, porque ele viu, se um príncipe está dizendo que Jesus é aquele que cura, um príncipe, mesmo não acreditando, está declarando que ele é aquele que o povo está dizendo que não é, eu creio nesse Jesus. Eu creio na obra desse Jesus. Eu creio no que ele faz e vai fazer. Então a evidência que a Bíblia vai nos mostrar é que a palavra daqueles príncipes fez com que o coração daquele homem aceitasse a Jesus Cristo. A certeza principal dele foi quando esses homens declararam que Jesus era, aleluias, aquele que curava.
que fazia milagre. E pode fazer hoje por nós. E pode fazer hoje na nossa casa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você lembra de Jesus, meu irmão, as coisas mudam. Quando nós lembramos de Jesus, o inimigo fica furioso, como dizia um amigo nosso aqui. Quando nós lembramos de Jesus, nós queremos abandonar, vamos abandonar aquilo que nos prende. Quando nós lembramos de Jesus, Ele se lembra de nós. E Ele olhou para aquele homem e lembrou daquele homem. Moço, você só contou coisa ruim que você fez, mas eu conheço a sua história. Eu conheço toda a sua vida. E o que a mente da gente vai gravar, meus irmãos, infelizmente, é aquilo que nós mais praticamos. Se praticamos maldade, a nossa mente fica cheia de maldade. A nossa mente fica cheia de vingança, cheia de intenções cruéis, cheia de personalidades diabólicas. Mas quando a nossa mente está praticando o Evangelho, a nossa mente está voltada para o reino do céu, aí sim, Jesus Cristo lembra de nós. E Ele vai te ver, como viu o meu pai, na hora da necessidade, e apontava a cidade que ele tinha que ir. Vai lá porque eu te sustento. Vai para esse lugar porque eu sou contigo. Pode ir porque eu sou o Deus que saiu da sua boca que vou prover. E vou prover. E vou prover. Aonde você for eu vou prover. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê. Quando eu lembrei do meu Salvador, em orar naquele momento da morte, Deus fez aquele homem, aquele criminoso que estava me assaltando, lembrar quem somos nós na vida dele. Deus faz pessoas lembrar quem você é na vida dele. Quando nós lembramos de Deus, quando nós lembramos do Senhor, a situação pode estar difícil, a situação pode estar a mais terrível que possa parecer, mas se lembrarmos do Senhor, Ele vai lembrar como lembrou de José na prisão. Vai lembrar, o copeiro esqueceu de José, mas no momento certo Deus o fez lembrar. Lembra de José lá, ele está na prisão. Muda a história desse homem, muda a vida desse homem a partir de hoje. E Deus vai mudar a sua vida, a sua história a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, porque nós estamos com a mente voltada para Ele, lembrando do sacrifício dEle. Foi Ele que foi levado até a cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus sendo levado até a cruz, Ele fez grandes coisas, fez muitas maravilhas. José de Arimateia, por exemplo, estava trabalhando. Quando José de Arimateia chega na cidade, o soldado garra José de Arimateia, bota a cruz nas costas dele e diz: leva a cruz desse Jesus aí, porque esse Jesus está cansado, apanhou demais. José de Arimateia não sabia nem quem era Jesus. A cruz não foi para o inferno ter vitória, não foi para o inferno comemorar. Jesus podia muito bem dizer: cruz, eu não te quero. Quando Jesus se posiciona naquela cruz, o inferno treme. Não foi no momento em que Jesus morreu, foi no momento em que Jesus foi levado até a cruz. No momento em que ele está sendo conduzido até aquela cruz, Satanás fica furioso, fica derrotado. Ele já se sente um derrotado, porque ele sabia, se esse homem morrer nessa cruz, acabou para mim. Foi no percurso que Jesus estava indo, que Satanás começou a perder. Quando ele pega José de Arimateia e bota nas costas dele a cruz, José de Arimateia olha: por que esse homem está sofrendo tanto? O Evangelho chegou até José de Arimateia pelo sofrimento de Jesus. Eu volto a dizer, a dor não é para nos matar. A dor não é para nos fazer apenas ficar sofrendo. A dor é para nos fazer lembrar dias. Alguns aqui que trabalham na área de medicina sabem muito bem o que é um desmaio. O desmaio, ele não acontece porque a pessoa quer cair. O desmaio, ele acontece para dizer: o seu corpo está à beira de um colapso. O desmaio é como se fosse, para quem entende de eletrônica também, é como se fosse um fusível. E aquele fusível abre, ele queima. A energia vai tão forte nele que ele queima. E interrompe o funcionamento daquele aparelho, daquela televisão, seja o que for, do carro. Então o fusível queima para quê? Para que o restante do carro, o restante daquele componente não venha se queimar, se perder todo. O desmaio é a mesma coisa. Quando aquele desmaio ele acontece, é porque o seu corpo não está bem. O seu corpo está dizendo: cara, eu vou botar você em repouso para você não morrer.
Eu vou te pôr em repouso para você não partir daqui de uma hora para outra, como você ia partir. A mesma coisa foi a cruz. A cruz era o fusível. A cruz foi o desmaio para muitos que não queriam acreditar quem era Jesus. A cruz foi um desmaio para muitos que não sabiam quem ele era, ou não acreditou na sua obra. Quando Jesus estava ali dizendo, eu vou morrer por você, Jesus estava dizendo, eu sou o fusível que vai deixar, que vou me queimar, para que Satanás não arranque a sua vida. Eu vou morrer nesta cruz, para que Satanás não tire você de mim. Eu vou morrer nessa cruz, para que a minha promessa se cumpra em sua vida. Eu vou morrer nessa cruz, para que você tenha vida. Ele fez esse papel de um fusível, para que nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma não se acabasse, não fosse aniquilada por Satanás. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando lembramos do Salvador, Ele lembra de nós. Acredite, meu irmão, se você lembrar do Salvador, Ele vai se lembrar de você. Enquanto a equipe canta, eu gostaria que você viesse à frente para receber uma oração. Venha lembrar do Senhor. Venha trazer a existência. Venha trazer a existência os seus planos, os seus sonhos, que talvez foi dito que não ia dar mais certo. Posso até estar ferido, enquanto a equipe canta, você pode vir à frente. Nunca destruir. Venha receber esse clamor. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Um clamor pode mudar a sua eternidade. Um clamor pode mudar a sua história. Um clamor pode mudar a sua eternidade. Você precisa crer nisso. Precisamos lembrar disso, que aleluia, quando Jesus foi levado àquela cruz, Ele colocou o fim, aleluias, entre a inimizade que existia nos homens, entre Herodes e Pilatos, que se degladiava. Quando Jesus foi levado até aquela cruz, Ele tomou o lugar de um criminoso. Meu irmão, se Jesus tomou o lugar de um criminoso, imagine o céu, imagine o lugar da sua casa. Se você clamar, lembrando do Salvador, Ele vai tomar as suas dores, Ele vai tomar a sua causa, a sua dificuldade, Ele vai agir por você. Ó Pai, nós oramos nesta noite no nome de Jesus, em favor da Tua igreja. Meu Deus, porque nós temos convicção e certeza que nesta noite, Senhor, nesta quarta profética, há, meu Deus, uma lembrança diferenciada, há uma lembrança do Salvador neste lugar, há uma lembrança do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor já fez pelos teus filhos, há uma lembrança do Salvador, quando nós estávamos perdidos e o Senhor nos resgatou. Meu Deus, nós lembramos nesta noite quem nós éramos, o que éramos e agora o que somos em Cristo Jesus. Meu Deus, no nome do Senhor, nós te pedimos agora, transforma a história deste homem, transforma, muda a história desta mulher. Meu Pai, se havia pensamentos longe, distante de Ti, que a mente da Tua igreja, que a mente do Teu povo, nesta noite reconcilie-se ao Senhor. Leva a nossa mente cativa aos céus, leva a nossa mente cativa a quem Tu é, o que Tu é para nós, no nome de Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus, faça a história desse povo mudar agora. Traz perdão, traz
traz cura, traz milagre, traz poder dos céus. No nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que esta lembrança nos ofereça o paraíso. Que esta lembrança, Senhor, nos ofereça a salvação, nos ofereça o reino dos céus, para a glória do teu santo nome, para a glória do teu nome santo. Amém, Jesus. Deus os abençoe. Deus proverá. Deus proverá. Oh, aleluia. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas.